Olá, estamos aqui para mais uma Sala do Discípulo. Eu me chamo Bruna, sou psicopedagoga, mãe de 3 filhos lindos, como toda mãe fala dos seus, e trabalho há 18 anos na área da educação. E também trabalho na área clínica, então atendo crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. E eu estou aqui para nós conversarmos um pouquinho a respeito do sacerdócio dos pais. Mas nós vamos conversar sobre esse assunto em uma perspectiva, além de bíblica, também pedagógica. E para nós iniciarmos esse assunto, eu gostaria de lembrar uma palavra que está lá em João 6, quando os discípulos, Jesus estava pregando para uma multidão, e os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, vamos dispensar o povo, porque a noite está chegando e eles não têm o que comer. E Jesus disse: não vamos mandá-los embora com fome. Obviamente que eu estou parafraseando o que está nas escrituras, né? Só que André, um dos discípulos de Jesus, ele achou um menino que tinha pães e peixes e ele levou esse menino até Jesus. E você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com o sacerdócio dos pais? Tem a ver que o que aquele menino carregava, Jesus pegou e alimentou uma multidão. E o nosso papel, enquanto pais, enquanto mães, é sermos como esse discípulo de Jesus, como André. Nós pegarmos as crianças e conduzirmos até o Mestre. O que Jesus vai fazer com o que aquela criança carrega, daí é com Jesus. Mas o nosso papel, enquanto sacerdotes, é conduzir essa criança até o Mestre. E lá em Mateus, Jesus fala o seguinte: não os impeças, né? Quando as crianças estavam tentando chegar até Jesus e os discípulos tentavam tirá-los. E talvez você pode estar se perguntando, como que eu impeço o meu filho de chegar até o Mestre? Ou até deve estar contrariado, né? Eu jamais faria isso. Como? Né? Eu, alguém que ama o Senhor Jesus, vou impedir o meu filho? Mas muitas vezes, algumas coisas passam imperceptíveis aos nossos olhos e nós não conseguimos ver que pequenas conduções nossas, pequenas escolhas impedem com que os nossos filhos cheguem até o Mestre. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quantas vezes eu já vi inúmeras, talvez não aconteça no lugar que você congrega, mas inúmeras crianças na hora do louvor com o celular na mão. Por que nós fazemos isso? Porque ao invés de ensinarmos as crianças a cultuar o Senhor, a vivenciar aquele momento de louvor, nós entregamos uma distração. Eu lhe digo por que muitas vezes nós fazemos isso. Porque nós enxergamos essa criança como irrelevante para o reino de Deus. Mas o próprio Mestre disse: não as impeça, deixe vir a mim. E agora, então, feita essa introdução, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do sacerdócio dos pais. E para isso nós vamos pensar um pouquinho juntos. Qual era a função do sacerdote? Entre as inúmeras funções do sacerdote, uma delas é ensinar o povo a palavra de Deus, e não só apenas ensinar, mas garantir que o povo viva a palavra de Deus, pratique. Então, se os pais são sacerdotes da casa, são sacerdotes do lar, qual é uma das funções desses pais? Ensinar. Ensinar as escrituras, ensinar a lei do Senhor para os seus filhos. Mas algo que eu quero deixar para você agora, para a gente refletir. Esse ensino, ele não pode ser em apenas um momento, ele não pode ser uma vez por semana, porque lá em Deuteronômio, Deus falou que ensina os seus filhos ao comer, ao levantar,
ao deitar, o que isso quer dizer? Quer dizer na relação, na mesa, no dia a dia. Então, nós ensinamos as escrituras para os nossos filhos no dia a dia. E além do ensino pela palavra, existe o ensino pelo exemplo. Então, como que eu ensino meu filho a ter domínio próprio? Tendo domínio próprio. Como que eu ensino meu filho a ter mansidão? Permitindo, que o fruto do Espírito se manifeste na minha vida. Não apenas falando para ele, mas também o ensinando através da vida, no dia a dia. E agora, tudo bem, Bruna, já entendemos que é nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto sacerdotes dessa casa, discipular os nossos filhos. Mas como, Bruna, que faz isso? Então, vamos pensar um pouquinho juntos. Como que Jesus discipulava os seus? Através do relacionamento, do vínculo. O vínculo é algo primordial em todas as relações humanas. E os pais precisam ter um vínculo positivo com seus filhos. Existem inúmeras pesquisas, e tomografias feitas em crianças, onde mostra um cérebro que recebeu muito afeto, tem muito vínculo positivo com seus pais, e um cérebro empobrecido de vínculos, e eles têm tamanhos diferentes. O vínculo é fundamental para discipular os seus filhos. O vínculo é fundamental para que eles sejam emocionalmente saudáveis, mas também cognitivamente. Ou seja, quanto mais vínculo positivo com seus pais, mais inteligente vai ser essa criança. E algo muito importante que nós precisamos pensar em relação às crianças é que uma criança confia, ela ouve e ela obedece quem ela tem vínculo. E isso eu posso até compartilhar com você, não apenas as relações que eu tenho com os meus filhos, mas dos 18 anos de educação. Eu sempre fui uma professora que me relacionei muito com os meus alunos, assim, então eu era a professora que sentava no chão para brincar, ou quando eu trabalhei com os maiores, conversava muito com eles, tinha um vínculo positivo. E eu nunca tive problemas de rebeldia com os alunos. Todos sempre me respeitaram. Ai, Bruna, então te respeitavam porque, tu é uma super mega professora? Não, por causa do vínculo. Então, nós precisamos criar vínculo positivo com os nossos filhos. Inclusive, esse ensino das escrituras, ele precisa ser agradável. Por quê? Durante muitos anos, eu me converti há muitos anos, E eu lembro, assim, de ver pais ensinando seus filhos de forma grosseira a palavra ou de forma ameaçadora. Por exemplo, você não pode mentir porque é pecado, E o pecado vai sujar você e você vai pro inferno. Então, amedrontava essa criança. Não que isso não seja verdade, no sentido de que o pecado vai sujar você. Nós precisamos sim ensinar a verdade para os nossos filhos, mas não no sentido de aterrorizar, Nós precisamos ensinar, ter um ensino agradável. Como assim, Bruna? Simples. Filho, Olha como viver com Jesus é bom. Porque a nossa vida é boa? Não, mas porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa salvação. Não adianta eu falar que viver com Jesus é bom e eu viver reclamando 24 horas por dia. Daí a criança, o filho, até adolescente vai olhar e vai dizer, esse Jesus aí não é bom nada, minha mãe só reclama, Então, muitas vezes a gente precisa pensar como nós estamos dirigindo esse ensino para os nossos filhos. Ele precisa ter vínculo, ele precisa ser agradável. Quando eu falo agradável, não é agradável de ensinar só coisas boas. É agradável de não preciso gerar amedrontamento nos meus filhos, mas dizer que Jesus é bom, Jesus é justo e que inclusive a condenação é uma justiça de Deus. E eu obedeço, eu me relaciono com Deus, eu obedeço a palavra por amor ao meu Deus e não por medo das consequências. E assim também precisa ser a relação dos nossos filhos conosco. Eles nos obedecem
porque nos respeitam, porque tem relação conosco, porque tem proximidade e não porque tem medo. Durante muitos anos, principalmente há anos atrás, existia um ditado muito conhecido que dizia: o medo e o respeito caminham lado a lado, né? Os mais antigos falavam assim, eu lembro meu avô falando isso. Você provavelmente também deve ter ouvido dos seus familiares. Porém, isso é uma mentira. Ou você tem medo ou você tem respeito. Os dois não caminham juntos e não caminham lado a lado. E qual é a única maneira de nós conseguirmos respeito dos nossos filhos ou que os nossos filhos nos escutem? Com um vínculo. Criando vínculo positivo com essa criança. Tudo bem, Bruna, entendemos que precisamos ter vínculo com os nossos filhos. Como? Dedicando tempo. Uma outra mentira, né, que foi pregada aí socialmente, que nós acreditamos ainda que seja pouco tempo, mas que seja de verdade, que seja 10 minutos com seu filho, mas seja olho no olho. Isso é uma mentira, porque crianças precisam de tempo de qualidade e de tempo no sentido de bastante tempo mesmo, né? Então, assim, de sentar com as crianças, de olhar, de ouvir. Muitas vezes nós perdemos os nossos filhos porque nós não nos interessamos por aquilo que é do interesse deles. Não ouvimos o que eles têm para falar. Não nos importamos com a demanda deles. Apenas achamos que é futilidade, que é coisa de criança, que nós não precisamos ouvi-los. Mas eles precisam sim de pais que queiram estar com eles, que estejam com eles por inteiro, que olhem nos olhos dessas crianças. E com esse vínculo muito fortalecido, quando essa criança estiver na adolescência, ele não vai olhar para quem está fora, ele vai olhar para quem está dentro. Porque tem um vínculo muito saudável com quem está dentro, não tem necessidade de buscar aceitação na rua, porque ele já tem aceitação dentro de casa. E caso o seu filho já seja adolescente, você pode estar pensando, agora, né? Não fiz isso na infância, meu filho está na adolescência, tem como recuperar? É um pouco mais árduo, mas é possível recuperar sim. Como? Se aproximando, trazendo esse filho de volta para você, se interessando pelos interesses dele, perguntando sem ter o objetivo de questionar, de por que você fez essa escolha, por que você quer essa roupa, mas compreendendo esse adolescente, entrando um pouco no mundo, na realidade, no interesse desse adolescente, desse filho adolescente. Por quê? Porque daí você vai resgatar esse vínculo. E depois que você tem um vínculo firmado, ele vai passar a ouvir você e querer estar com você. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito, que ele diz assim: filhos não são uma distração que nos impedem de fazer o trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Então, o maior campo missionário de um pai e de uma mãe são os seus filhos. Nós precisamos nos concentrar em discipulá-los. E muitas vezes nós investimos o nosso tempo em cuidar de outros e deixamos os nossos filhos de escanteio, deixamos os nossos filhos de lado, sendo que como pais, eles são a nossa prioridade. Como sacerdotes de um lar, o pai e a mãe precisam investir tempo nos seus filhos, de discipulado, de cuidado, de amor, de relação com esses filhos. Nenhuma criança vai querer seguir o Jesus de pais que ignoram os seus filhos, de pais que abandonam os seus filhos dentro das suas próprias casas. Esses dias eu vi um vídeo que eu gostei muito, que um psicólogo dizia o seguinte: o sofá de uma família feliz é sujo. E ele explicou por quê. Ele disse porque sofás que são sempre perfeitos, limpos, com almofadas intocadas, quer dizer que essa família não senta ali, que essa família não está junto. Cada um está no seu quarto, em uma televisão diferente, no seu celular, mas nós precisamos voltar para a sala.
sentar junto, conversar, contar histórias, contar experiências e criar memórias com os nossos filhos. Se nós formos pensar na nossa vida, algo que constitui a nossa identidade são as nossas memórias. E são memórias familiares. Quando nós íamos na casa da avó, a avó fazia tal comida, nós sentávamos em uma mesa grandona e tudo isso foi nos constituindo enquanto sujeito. Mas nós estamos roubando essas memórias dos nossos filhos, sabe por quê? Porque nós estamos permitindo que eles fiquem trancados nos seus quartos. E os nossos filhos têm se perdido dentro das nossas casas, debaixo do nosso nariz, porque nós não estamos voltando os nossos olhos para eles. Os nossos filhos precisam de nós, precisam que nós olhemos eles com prioridade. E a partir disso, nós vamos poder fazer aquilo que o mestre disse: não os impeças, mas sermos como André, aquele discípulo que pega um menino pelas mãos e conduz até o mestre. Esse é o nosso papel enquanto sacerdotes, mas nós só vamos fazer isso com os nossos filhos. Eles só vão segurar a nossa mão para que nós possamos levar eles até o Mestre Jesus quando nós estivermos vínculo com os nossos filhos. E não qualquer tipo de vínculo, mas um vínculo positivo. E algo que eu gostaria de deixar para nós finalizarmos é um ensinamento que eu tive quando eu estava estudando a respeito da cultura judaica. Os judeus, eles ensinam a Torá, ensinam para as crianças a Torá com mel. Então eles pegam o mel e colocam na mesa quando estão ensinando as crianças a Torá, para que as crianças relacionem o ensino da Torá a algo doce, a algo bom. E o Salmo 19 diz isso: como são doces as tuas palavras, são doces como o mel. Então, para nós finalizarmos, eu gostaria que você pensasse a respeito desse sacerdócio. Como ele está sendo executado? Ele está sendo executado? Você está olhando para os seus filhos como pecadores que precisam de arrependimento e que precisam ser discipulados? E se esse discipulado está sendo feito, como está sendo feito? Está sendo feito associando o ensino das Escrituras àquilo que é bom? Está sendo feito com vínculo, com afeto? Então, pensem nisso, pais. Eu fico por aqui e Deus os abençoe.